retomando os trabalhos da reunião do mês de julho, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF, sessão das 14 horas do dia 21 de julho. Nós vamos prosseguir no julgamento. Temos agora o item 39 da pauta, o corrente Ticket Serviços S.A., o relator conselheiro Flávio. O 39, o 41 e o 43, Flávio, da mesma recorrente. Aí fica o seu critério aí, apontar qual. Então, presidente, só para a gente seguir a ordem que eu tinha proposto quando a gente iniciou o julgamento desses processos desse mesmo contribuinte, eu sugeriria aqui de julgarmos agora, nós já julgamos o 40, né? Não, perdão, nós já julgamos 38 e o 40. Ok, isso aí é que foi negado por mim. Aí depois nós julgamos o 42, que refere-se ao IRPJ, saldo negativo de IRPJ 2003. Agora eu sugeriria a gente julgar o 41, que refere-se ao IRPJ 2004. Pode ser? Perfeito. Ok. Pode começar, presidente? Pode começar. Vamos lá. A gente está falando aqui de saldo negativo de RPJ, apurado no ano de calendário de 2004, no valor de 1.559.304. O saldo composto de R-fonte e estimativas compensadas no valor, enfim, nos valores que eu ponho aqui. Houve operação de tributo a pagar, e aí a diferença entre o tributo a pagar e R-fonte e a estimativa compensada daria esse saldo de 1.559. Só foi, no despacho decisório, só foi confirmado o valor de 2.534.000 do que tange as retenções na fonte, ante o valor de 9.251 informado no PERDECOMP. E houve o reconhecimento da integralidade das estimativas. Aí eu trago aqui as considerações do contribuinte. E aí, presidente, os acordos são todos os mesmos nesse caso, porque são todos da DRJ de Salvador, tá? Então, ela parte da mesma premissa da necessidade de apresentação de informe de rendimentos no que tange ao informe de rendimentos, ao IR-fonte, perdão, mas ela reconhece, em parte, o apelo do contribuinte, ela dá provimento, em parte, para reconhecer o valor adicional de retenção na fonte de 1.853.000. E aí soma-se a esse valor reconhecido pela DRJ, mais o que já havia reconhecido no despacho decisório, não supera o valor do IRPJ devido, então não foi reconhecido nenhum saldo negativo por conta desse voto da DRJ. O contribuinte apresenta recurso, no qual ele repisa as argumentações apresentadas lá no apelo inicial. Bem, tempestífico para os demais requisitos e do recurso eu tomo conhecimento. Então, a discussão que volta para o CARF é no que tange a essa diferença do IR-fonte, que foi reconhecido parte pelo despacho decisório, parte pela DRJ. Aí eu invoco aqui a súmula 143 mais uma vez. Bem, de toda sorte, no que tange aos recolhimentos de R-fonte sob o Código 3426, como o próprio recorrente alega em seu apelo, o despacho decisório fundou-se na suposta não comprovação dos retornos realizados sob o Código 3426, do valor de 1.871, tendo sido confirmada pela... Não, peraí, não é isso não. Para comprovar parte... Está aqui, ó. Acho que não sei se vocês estão me acompanhando, mas para comprovar parte do direito creditório não reconhecido, o recorrente apresentou nos autos Florestal informe de rendimento do valor de 18.000, que teria sido emitido pela empresa Ticket Seg, CNPJ número tal. Entretanto, da análise da PERDECOMP e também da DPJ do período, não se verifica na composição do saldo negativo declarado pelo contribuinte a indicação dessa fonte pagadora e dos valores apresentados no informe de rendimentos apresentado em serviço voluntário. Nesse sentido, não há o que se investigar
com relação ao IR-fonte recolhido sobre o Código 3426, principalmente porque não se pode admitir a inclusão de valores que sequer foram considerados pelo contribuinte quando a composição em cálculo saldo negativo invocado no pedido creditório. Ademais, os recolhimentos realizados pela própria recorrente, tal, sob o Código 8045, a turma de julgamento da COR reconheceu o direito creditório nesse sentido, o RJ consignou o quê? Não reconheceu, perdão. Aí ela traz os argumentos. Acho que eu vou aqui para baixo, tá, presidente? O IR no valor de 84854, Código de Receita 8045. Na composição do saldo negativo, a recorrente indicou o valor de 4854, cujo recolhimento se deu sob o Código 8045. No despacho decisório, tampouco no acordo recorrido, não houve reconhecimento de qualquer valor de IR-fonte recolhido pelo próprio recorrente. Aí, presidente, eu trago aqui a mesma consideração do outro, o que muda aqui é a instrução normativa que está lá embaixo. Eu tive que ir atualizando, porque ela vai sendo, essa instrução ela altera demais. Então, à época estava vigente essa instrução normativa 380, mas que tinha a mesma redação lá do artigo 15, e aí eu estou propondo a diligência só no que tange à discussão dos recolhimentos sobre o Código 8045. Aí o que se pede para a unidade de origem? Informar os valores dos pagamentos realizados pelo contribuinte sobre o Código 8045 no período, se esses pagamentos estão alocados ou disponíveis, e, em especial, se as entidades que efetuaram o pagamento dos valores que deram, ou seja, o IR-fonte, declararam e as importâncias pagas recorrente. Deverá ser, aí eu falo o mesmo do relatório conclusivo. Então, a discussão aqui, no que tange ao Código 3426, eu acho que não tem que investigar, ele está querendo incluir um rendimento aqui que não tem nada a ver, e estou querendo investigar o Código 8045. É isso. Essa é a minha proposição. Ok. Então, o relator está propondo a correção do julgamento de diligência. Alguém discorda da proposta do relator? Ok. Então, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Agora nós iríamos para o item... Para o item 43, presidente, que é o IRPJ, saldo negativo, perdão, de 2005. Ok, mesmo recorrente. Mesma discussão. Aí aqui, acho que eu não vou, acho que vocês estão vendo aí o recurso, não precisa ficar falando números, ou é importante, presidente? Já ir direto para a proposição, que é igualzinha a discussão, as discussões. Enfim, nós estamos falando de saldo negativo composto de IR-fonte, de 12 milhões, o tributo a pagar de 8 milhões, seria um saldo de 4.913. Na análise do direito creditório, somente foi confirmado o valor de 6.932 ante os 12 lá que tinham sido indicados. E aí, como houve apuração de tributo a pagar maior, de 8 milhões, não foi reconhecido nenhum saldo negativo. Aí eu trago aqui as minhas discussões da RJ de Salvador, sempre com aquela mesma premissa da necessidade de apresentação do informe. Já entro para o voto, falo desse erro de premissa, invoco a súmula 143. Aí aqui, já indo para a análise, IRF no valor de 7.252, Código de Receita 5273. Primeiro, viu, presidente, só um parágrafo anterior, deixa claro já que, como será demonstrado em tópico específico, que não existem pontos a serem esclarecidos no que tange aos recolhimentos realizados sobre o código tal, aí eu vou explicar o porquê lá para baixo. Bem, com relação a esse valor, Código 5273, o valor de 7.152, que originariamente foi informado como sendo recolhido no Código 3426, mas que depois restou demonstrado que, em verdade, teria sido informado o código errado. Sendo correto, o de número 5273, esta foi a fundamentação constante no acordo recorrido para reconhecer aquele valor. Ou seja, para tudo de aumento a COR, em que pese, a princípio, ser superável o erro cometido pelo contribuinte, esse não teria levado à tributação os valores que deram ensejo à retenção na fonte sofrida, em especial porque não teria declarado os rendimentos na linha 21 da ficha 6A da DPJ. O próximo contribuinte alega que o rendimento foi registrado
como receita em seus balancetes no ano de 2005 e devidamente declarado em DPJ na linha 24, na linha 24 da ficha 6A, outras receitas financeiras. As suas alegações acostou aos autos cópia dos balancetes e da DPJ. Todavia, quando se analisa a documentação em especial, a linha 24 da ficha 6A da DPJ, o que se verifica é que foi declarada uma receita no valor de R$ 25.868, mas não se sabe, com os elementos dos autos, qual seria a composição deste valor e se o rendimento que deu origem à retenção no valor de R$ 7.152 estaria dentro do valor declarado. Nesse sentido, se mostra imprescindível a análise por parte da unidade de origem das declarações contábeis fiscais do recorrente para que possa confirmar ou não se o rendimento que deu origem ao valor de 7.152 foi levado à tributação. Bem, o IR no valor de 3.939, Código de Receita 8045. Aí a mesma discussão muda, como eu disse, a instrução normativa, que nós estamos falando da IN 577 de 2005, cito ela, e por conta disso eu entendo que há necessidade, com a mesma motivação do outro, conversão de diligência. O IR recolhido sobre os códigos de receita 3426, 6190, 1708 e 8739. De toda forma... Essa parte daí, eu sugeriria que você deixasse isso daí para quando voltar da diligência. Você já disse lá em cima, né, que não tinha nada a ser esclarecido. Beleza, por mim. Entendeu? Entendi, porque acaba que a gente vai ter que tomar uma decisão disso aqui, né, Paulo? A gente não vai decidir agora. Tá, eu acho que deixa claro desde já que não existem pontos a serem esclarecidos. Estou mudando o parágrafo lá. O que você colocou lá naquele parágrafo anterior. Não, porque eu tinha colocado como será esclarecido em tópicos específicos. Eu falo que não existem pontos a serem esclarecidos no que tange os recolhimentos realizados e tal. Aí eu tiro esse tópico aqui com relação a essas coisas. Deixa eu marcar de vermelho aqui, para depois não esquecer. Então, o esclarecimento seria em relação ao 5273 e em relação ao 8045. Beleza. Todos de acordo com a proposta do relator. Então, mais uma vez, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Agora, o último... O 39. É o 39. IRPJ, saldo negativo, ano calendário 2008. O saldo negativo era composto de IR-fonte, de pagamentos e de estimativas compensadas, totalizando tal. Nesse sentido, aí trago aqui a composição do saldo negativo. No despacho decisório foi confirmado o valor de 15 milhões do que tange as retenções na fonte informadas pelo contribuinte, o valor de 5 milhões referente aos pagamentos realizados e nenhum valor com relação às estimativas compensadas. Assim, entendeu-se que como a operação de tributo a pagar, em valor superior às parcelas, não haveria saldo negativo. A DRJ, aí muda a DRJ. Devidamente estimado, nesse sentido, a DRJ agora em Campo Grande. Ao analisar o pleito do contribuinte, reconheceu o IR-fonte no valor adicional de 1,108, deixando apenas de reconhecer, quanto a essa parcela que compõe o valor do saldo negativo, o valor de 2,133. Pelas estimativas compensadas, houve o reconhecimento do valor integral pleiteado pelo contribuinte. Ainda, a turma de argumento a qual, superando o erro cometido pelo contribuinte do preenchimento da PDCOM, reconheceu o valor de 780 mil referente ao pagamento estimativo do mês de julho de 2008. Assim, se dependendo do acordo decorrido, somando as parcelas reconhecidas do despacho decisório, com o valor das reconhecidas pelo gerador de primeira instância, houve o reconhecimento do saldo negativo do valor de 3.573, ante o valor pleiteado de 3.858. Aí o contribuinte repisa, nós estamos falando de uma diferença aqui de 329. Bem, é tempestivo e cumpre os requisitos. O contribuinte não se insurge, gente, com relação a esse valor do 2.136. Não, ele não contesta isso no recurso dele. Então, a gente não tem mais discussão aqui com relação ao IR-fonte e a estimativa.
No que tange aos pagamentos realizados, o contribuinte informou no PRODECONP que esses seriam de 6 milhões. No despacho decisório, houve reconhecimento de 5.600. Posteriormente, a DRJ reconhece 780 e chega-se a um valor de 6.396. É isso? Ah, tá. E chega-se justamente no valor de 3.396. No recurso voluntário, o recorrente alega que, nos termos da sua DCTF retificadora, no mês de novembro de 2008, foi apurado o valor de 2 milhões e 30 mil de EPJ, sendo que, deste valor, 1.749.000 teria sido compensado e reconhecido pela decisão da DRJ. Assim, não se teria reconhecido o valor de 281 mil que foi pago via DARF no dia 16 de 2 de 2009, no valor de 329 mil, no valor total, porque ele pagou em atraso. Então, tem multa e juros aqui. Para a comprovação da alegação, além da DCTF retificadora, florestal, o contribuinte apresentou o DARF relativo ao pagamento realizado. Na análise dos autos, em especial dos valores referentes ao mês de novembro de 2008, que compõe o saldo negativo invocado pelo direito creditório, o que se observa é que, de fato, o contribuinte só indicou no PRODECONP o valor de 1.749.000, que, quitado via compensação, foi reconhecido na decisão proferida. Ocorre que, na DPJ florestal e na DCTF retificadora, observa-se que o valor indicado como devido no mês de novembro de 2008 foi justamente 2 milhões e 30. Nesse sentido, é patente o erro cometido pelo contribuinte no preenchimento do PRODECONP, por vez que indicou neste mês apenas o valor de 1.749.000. Não sei se todos entenderam o erro dele. Está claro aí? Eu só estou na dúvida do seguinte, porque todo o valor que ele apontou lá como recolhido foi reconhecido. Se você reconhecer mais esse pagamento aí, não vai superar o que foi pedido originalmente no PRODECONP, não? Não, porque, Paulo, o que ele erra é na composição no valor de novembro de 2008. Na hora que ele vai compor o valor de novembro de 2008, ele erra. Mas o saldo negativo dele apurado, que é o que ele pede, eu entendi sua preocupação. Mas não... Porque, veja só. Ele não reconheceu. Desculpa, André. Reconheceu tudo, Paulo. Aqui não reconheceu tudo. O Flávio fala que ele não se insurge quanto... Não, é só essa parcela de 2 mil, André. Porque o que é que acontece? Ele apresenta a composição dele lá, que diz que era 16.900 de fonte, 6.396 de pagamento e 5.280 de estimativa compensada. As estimativas compensadas foram reconhecidas integralmente. Os pagamentos foram reconhecidos integralmente. Então, a única possibilidade aí seria dele ter colocado como fonte alguma coisa a mais e deixado de informar os pagamentos. Na verdade, ele deixou de formar um pagamento esse, de 280 que ele pagou posteriormente. Eu entendi sua preocupação, Paulo, mas eu lembro de eu fazendo esses cálculos e, para mim, batia, sabe, Paulo? Deixa eu ver. Porque inicialmente já confirmou 15 milhões e 865 de fonte. Então, quer dizer, ficou faltando 1 milhão e 100. Aí depois reconheceu mais 1 milhão e 100. Então, assim, eu estou achando que esse valor daí tá extra. Mas aí tem uma situação, né? Entendi. Mas tem uma situação. Como é que ele vai pedir esse valor de volta? A DRJ reconheceu... Ele tinha que ter pedido. Ele não pediu, né? Você não pode querer incluir nessa decomp aí agora. Não, mas aí eu até concordo, porque nos outros eu bati por conta disso, né? Até, enfim, tem essa premissa sua. Ele não pode pedir o além do que ele pediu. A mais do que ele declarou, não, né? Naquele meu voto de ontem, ele tinha declarado. Entendeu? Mas aí que tá, André, agora me bateu uma dúvida aqui se ele de fato declarou, sabe? Deixa eu só ver uma coisa aqui, Paulo. Gente, vocês me desculpem, mas processo de compensação, eu só fiquei com isso mesmo, pelo amor de Deus.
Aqui. 58. Ô, Flávio, no seu próprio voto aqui no final da página 2, você fala aqui, olha, nesse sentido a DRJ, eu assim, não olhei o processo não, nesse sentido a DRJ de Campo Grande reconheceu quase que a integralidade do fonte, deixando de reconhecer apenas o valor de 2.133, que não foi objeto de contestação. Será que não é isso que ele está querendo dizer? Eu não sei. Não, mas a diferença aqui é... outra Olha, coisa. eu estou com a PRDComp aberta. A PRDComp dele, o saldo negativo, Paulo, é 3.858,059. Deixa eu só pegar aqui o... Eu não estou entendendo, porque, pelo que está aqui no seu próprio relatório, foi reconhecido 3.573. É isso que eu... Essa conta que eu fiz. Eu acho que na hora da composição ele erra, Gustavo, mas o valor está pedindo. É isso aí. É isso aí, Paulo. É porque esses 329 vão passar e muito o valor do saldo. Não vão não, Gustavo. Sabe por quê? Porque tem multa aqui. Ah, tá. É 200 e alguma coisa. É 200 e... Ai, meu Deus, eu falei ele aqui. É porque ele paga... É 281. Se você somar 281,044 mais o que já foi reconhecido lá pela DRJ, 3.573, Paulo, não dá o que ele pediu. Não supera o que ele pediu, entendeu? Só que esse pagamento eu preciso avaliar se ele foi pago mesmo, se ele está alocado, enfim. Ele pagou esse DARF depois. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Uhum. Tá, tudo bem. Também assim, se eventualmente depois da diligência a gente entender que ele está querendo incluir um pagamento que não tem nada a ver, pode ser negado o provimento. Mas a minha ideia aqui é o seguinte, ele de fato ele errou na DCTF, ele retifica a DCTF, aí na DCTF retificadora ela bate com o valor da DPJ, então para mim eu preciso confirmar se esse valor de 281 foi recolhido, se está alocado a esse débito apurado lá em novembro de 2008 e se foi recolhido a maior. E aí daí avaliar se há o direito creditório ou não. Ok. Não seria interessante incluir aí que se ele foi objeto de outro pedido de restituição ou compensação, não? Não tem. Porque pode ser que ele não tenha levado para o saldo desse decomp e tenha pedido... Mas tenha pedido via pedido de compensação. Não, claro, não tem nem dúvida disso. Posso pedir sim. Então, o relator está propondo também a conversão em diligência. Alguma divergência aí? Então, resolvam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Dá para fazer mais alguma coisa ainda? Todos on, né? Então, André, os itens 44, 45, 46 eram da recorrente Michael Page, Internacional do Brasil, foram retirados de pauta. O item 47, Sinoquem Petróleo Brasil, também foi retirado de pauta, pedido do contribuinte. Então, temos o item 48 Zaniolo Madeiras e Agropecuária Limitada. Relatoria da conselheira Andréa. Os itens 48 e 49 são iguais, praticamente, só que um é IRPJ, o outro é CSLL. Perfeito. Só fazendo um resumo aqui antes de começar a ler, trata-se de uma empresa em processo de falência e a discussão é sobre o limite de 30% para compensação de prejuízos. Vamos lá no 48. Instantinho que eu estou reposicionando. Então, trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão da DRJ Curitiba, que manteve a glosa de prejuízos fiscais compensados indevidamente por inobservância do limite de 30%. Aí eu transcrevo aqui parte do acórdão da DRJ. A DRJ analisou as razões apresentadas pela contribuinte e manteve o lançamento, entendendo que o texto legal que fundamenta o lançamento não excepciona as hipóteses aventadas pela impugnante, que alega que o lucro decorreu de atividades secundárias e que se encontrava em processo falimentar.
eu transcrevo aqui a ementa do acórdão da DRJ. Em seu recurso, a contribuinte apresenta as seguintes alegações. Tema preliminar de nulidade, defende que se impõe a nulidade da decisão recorrida em função do prazo estabelecido pelo artigo 49 da Lei 9784 de 99, e no mérito, ela reitera as razões apresentadas em sua impugnação. Aí aqui ela fica discutindo realmente o tipo ela fica enfatizando que é uma empresa em processo falimentar e que o tipo do rendimento tributado não era a atividade fim da empresa, mas foi venda de imobilizado para poder quitar dívidas, né, dos credores, com os credores. Eu posso passar, vocês gostariam que lesse ou posso passar para o voto? Pode passar para o voto? Pode ir ao voto, eu acho. Embaixo aqui, ó, na página 4. Achou aí? Na folha 4? Ok? Desculpa. Então, a preliminar de nulidade. Em seu recurso, a contribuinte defende que se impõe a nulidade da decisão recorrida em função do prazo estabelecido no artigo 49 da Lei 9784 de 99. O STJ já se manifestou contra a inaplicabilidade do prazo previsto no artigo 49 desta lei aos processos administrativos fiscais. Tal decisão foi proferida no julgamento do RESP número tal, transcrevo aqui a decisão, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Dessa forma, rejeita o preliminar suscitado. Ok? Pode prosseguir ou quer julgar primeiro? Está sem som, presidente. Tentando abrir aqui só. Esse prazo do 9784, qual é? 49? Presidente. Estou tentando olhar aqui, tranquilo, eu estou olhando aqui. 30 dias, eu estou olhando aqui também, porque eu não me lembrava de cabeça, eu estava achando estranho. Porque eu não li o relatório. Concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem um prazo de 30 dias e até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivado. Exatamente. Okay. Então, a relatora está rejeitando a preliminar aí pela aplicação do entendimento do STJ. Peraí. Pois não. Estamos falando daquele prazo de um ano da 9784. Não, outro prazo. É um prazo de 30 dias. É artigo 49. Não de 30 dias. É do processo administrativo. Não é da 9430, é da 9784. Então, mas tem um prazo de um ano ali que não existe isso de decisão do STJ. Mas esse prazo de 30 dias é para quê? Desculpa, Para concluir processo administrativo, para decidir em processo administrativo, mas não fiscal. Diz o seguinte, Ricardo, o artigo 49 diz o seguinte: concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período, expressamente motivada. Nunca tinha... Não, normalmente se alega nessa mesma lei o prazo de um ano. Né? Mas não foi. Mas 360 dias, na verdade, né, Ricardo? 360 dias, mas é na lei 9257, eu acho, se eu não me engano. Não é essa mesma lei, 9784? Não, acho que não. É outra lei. Não, a 9784 é do processo administrativo federal. Qual é a lei, Cleus? Lembra aí aquela? É a lei que organiza a Receita Federal, é a 11457. Isso, 11457. É diferente esse prazo mesmo, Ricardo. Aí eu identifiquei essa decisão do STJ. Eu nem sabia dessa decisão, acho bem interessante. Ok? Tá bom. Eu só pego casos inéditos, Ricardo. Coisas diferentes aí. Vamos lá. Eu nunca tinha visto essa alegação, não. Vamos ao mérito. O auto de infração foi lavrado em decorrência da glose de prejuízos fiscais compensados indevidamente por Só um instantinho. A rinite está pegando. O auto de infração foi lavrado em decorrência da glose de prejuízos fiscais compensados indevidamente por inobservância do limite de 30%. A contribuinte alega, desde o início,
ser uma instituição em processo falimentar e que esta situação deveria ser levada em consideração em face das particularidades legais pertinentes. Defende ainda que os rendimentos não configuram ganhos da empresa, mas que seriam decorrentes de vendas de bens de imóveis do ativo destinados a repor prejuízos havidos no exercício precedente. Transcrevo trechos do recurso. Eu vou ler aqui. Entre tais particularidades, está de que os lucros levantados na ação fiscal e supostamente ocorridos no ano calendário 2001-2002 não foram proporcionados pela atividade fim da empresa, eis que, desativada desde o decreto falencial, porém evidenciados pela forçada venda de bens imóveis do seu ativo para a formação de um fundo, com vistas a fazer frente às despesas da massa falida e quitação dos direitos dos credores. Assim, ao limitar a compensação dos prejuízos fiscais acumulados em 30%, a Lei 8.981 de 95 restou por desfigurar os conceitos de renda e de lucro, conforme perfeitamente definidos no CTN, que inclusive ostenta a natureza jurídica de lei complementar. Ao impor a limitação em questão, determinou-se a incidência do tributo sobre os valores que não configuram ganho da empresa, posto que destinados a repor o prejuízo havido no exercício precedente, incorrendo na criação de um verdadeiro empréstimo compulsório, porque não autorizada pela Constituição Federal. A alegação de que o limite de 30% não se aplica ao caso da empresa, que se encontra em processo falimentar, não pode ser acolhida na esfera administrativa. A matéria em discussão, limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ, foi tratada no tema 117 do STJ, com repercussão geral. STF aí, né? STF, obrigada. O STF com repercussão geral, cuja tese afirma que é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL. Aí eu coloco aqui uma telinha do tema 117. Adicionalmente, esta matéria é objeto do enunciado de súmula do CARF, de observância obrigatória deste colegiado, que é a súmula CARF número 3, para a determinação da base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro, a partir do ano calendário de 1995, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, 30%, tanto em razão da compensação de prejuízo, como em razão da compensação da base de cálculo negativa. Também deve ser considerado que o artigo 60 da Lei 9.430 de 96 prevê que as empresas em processo de falência sujeitam-se ao mesmo tratamento das demais empresas. Aí eu reproduzo aqui o artigo. Além disso, vou até ler. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência sujeitam-se às normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações praticadas durante um período em que perdurarem os procedimentos para a realização do seu ativo e o pagamento do passivo. Além disso, este órgão julgador não tem competência para deixar de aplicar lei regularmente editada pelo Poder Legislativo sob fundamento de inconstitucionalidade. Tarefa esta privativa do Poder Judiciário, conforme enunciado da súmula CARF número 2, que eu reproduzo. Dessa forma, a exigência decorrente da glosa de prejuízos fiscais compensados indevidamente por inobservância do limite de 30%. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É o meu voto. Então, a relatora está rejeitando a preliminar, né, que já foi votada, e por negar provimento, quanto ao mérito, por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém tem alguma consideração? Andréia, o contribuinte não trouxe nada sobre o fato de se tratar de prejuízo não operacional. Ele só alega, né? Ele alega, sim. Ele alega que não é, que é exatamente essa a ligação dele, que ele não é, a receita não é decorrente da atividade dele, mas que foi de venda de imóvel para poder fazer jus aos, né, assim, pagar os credores e pagar as despesas. Tá, mas existe uma segregação entre as compensações de prejuízo, né?
de natureza operacional e não operacional. Ele está tentando trazer os saldos e prejuízos operacionais para compensar, ultrapassando, inclusive, o limite... Isso. Eu entendi dessa forma, sabe, Ricardo? A minha leitura é essa. Ele não detalha muito, não, assim. Existe segregação, mas de qualquer maneira tudo bem. Pelo jeito está esperneando, né? Não está argumentando. Ok. Assim, não sei, depois eu menciono isso. Tem uma lei bem recente que ela trata disso, que ela foi promulgada agora em 2021, mas ela não se aplica a esse caso, né? Aparentemente, o que ele tá fazendo é isso, né, Ricardo? Ele está trazendo os prejuízos, ele quer usar os prejuízos, saldo de prejuízo operacional para compensar o lucro das receitas não operacionais. Então, não teria direito nem a 30%, né? Acho que com a questão do limite já mata aqui, né? Eu imaginei que resolvia também. E o outro processo, presidente, é idêntico, a mesma coisa, as mesmas alegações, só que é CSLL. É base de cálculo negativa do CSLL. Então, todos de acordo com a relatora, são os dois processos. Então, acordam os membros colegiados por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar nulidade quanto ao mérito e negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto da relatora. E aí nós ficamos com 3 processos, um da Fabiana, droga útil de São Carlos, e 2 do Gustavo, Sindicato dos Empregados no Comércio. Tem algum mais simples aí? O meu é bastante simples. O relatório é até mais extenso, mas a discussão do recurso voluntário é só a matéria constitucional. Tranquilo. Então, vamos fazer o item 50, recorrente droga útil de São Carlos, relatora conselheira Fabiana. E o do Gustavo a gente vai fazer? Essa é a minha dúvida, só para eu me organizar aqui. Não é que seja complicado, mas está extenso. Então, vamos fazer só esse. É a perda da imunidade. O segundo processo é a glosa de despesa. Então, assim, ainda que não seja nada muito complexo, é exame de fato. Mas leva tempo. Eu acho que é melhor fazer só esse da Fabiana. Acho que essa altura também, né? Cansaço já... Para amanhã os processos vai ser. Não sei, vamos ver. Se Deus quiser. Vamos fazer esse daí da Fabiana, então, 50. Esse aqui, o relatório está um pouquinho extenso, eu vou tentar resumir, porque a questão vai ser a matéria do recurso voluntário. Então, eu vou tentar focar nisso para a gente não se estender além do necessário. Na origem, eu esclareço aqui inicialmente que houve um desmembramento de um processo anterior, que teve recurso de ofício, então eles separaram, o recurso de ofício foi julgado já, eu copio aqui o acompanhamento processual, e na origem era auto de infração, de RPJ, não era PiscoFins, era contribuição social, era COFINS, contribuição social, IR-fonte e CSLL. Teve arbitramento do lucro pela autoridade, em virtude do contribuinte sujeito à tributação com base no lucro real não possuir escrituração na forma das leis comerciais fiscais, conforme o RIR de 94, é bem antigo isso aqui. Foi tributada a omissão de receita excedente ao limite legal de isenção das microempresas na época. E aqui tem um termo de constatação, onde foram sintetizadas as irregularidades. Eu aqui não vou ler, Paulo, porque o recurso cinge-se unicamente às matérias constitucionais, então acho que de repente eu posso já referir a que se limita o recurso. Então, aqui, o recurso voluntário interposto, eu estou na página 5. No recurso, a recorrente alega teria havido confisco e violação à capacidade contributiva, e está um pouco genérico, ele sequer delimita bem. Com violação ao artigo 150, incisos 4 da Constituição.
Quanto ao mais, reproduz integralmente os argumentos apresentados em sede de impugnação, sem expor qualquer argumento ou contradito aos fundamentos da decisão recorrida. E, ao final, pede deferimento dos pedidos de recálculo dos impostos devidos com utilização da base de cálculo do tributo, pois conhecidas as receitas brutas sob pena de confisco. Aqui ele... aqui tem uma outra questão, só um pouquinho. Tá. Lembrei aqui. Ele reproduz as alegações da impugnação no recurso e eu vou adotar a decisão da DRJ. Acho que é mais fácil, então, fazer isso já também lá para não precisar ler tudo. Esse foi naqueles casos de vai e vem, em que ele aqui, então, ele se insurge contra a questão do confisco da capacidade contributiva e reproduz os argumentos da impugnação, pede recálculo, porque ele entende que teria se aplicado um limite de desenquadramento equivocado para a microempresa, conforme determinava a lei. Bom, aí, naquela época, se exigia depósito, o recurso teve segmento negado, teve inscrição em dívida ativa, ajuizamento de execução fiscal e nos embargos procedentes se determinou o retorno para julgamento do recurso voluntário. Aqui eu refiro que tem parecer pelo cancelamento das inscrições e que a seguir foi proposto o envio dos autos ao CARF. Eu estou que nem a André, chega ao final do dia, estou quase sem voz. Então, eu admito o recurso e eu passo a analisar a questão do conhecimento, que vocês conhecem já a minha posição em relação a matérias que alegam violação à Constituição. Aqui eu faço um arrazoado um pouquinho maior, que isso foi enfrentado na minha monografia agora da especialização, então eu dou um reforço e esclareço por que eu entendo que é caso de não conhecimento das alegações de violação à Constituição. E aí, quanto ao mérito, aqui eu não sei se querem votar, porque normalmente eu sou vencida nisso e ninguém me acompanha, porque acham que a questão é de negar provimento. Já sei que serei vencida. A gente pode julgar essa questão. Então, estão me ouvindo, irmão? Tá. Sim. Então, em relação ao conhecimento, a relatora não está conhecendo das alegações relativas à inconstitucionalidade. Ricardo. Eu não concordo, né? Eu acho que tinha que conhecer e depois aplicar a súmula. Dito isso. Ok. Gustavo. Eu concordo, mas eu vim acompanhando o resto da turma por força do princípio da colegialidade. Mas aqui, como a relatora propôs, eu vou acompanhar a relatora. Tá. Andréa. Eu acompanho a divergência, presidente. Flávio. Ô, presidente, a gente já debateu isso inúmeras vezes aqui, enfim, acho que não é o momento, acho que o Marcelo só que não participou disso, acho que o colegiado já está bem sedimentado nisso, acho que não vale a pena invocar isso. Aí até questiono, né, Fabiano, mas porque se você manter esse coisa aí, alguém vai ter que fazer voto divergente. Toda vez. Porque discussão de constitucionalidade é todo dia. Eu não sei até que ponto isso é bom para o colegiado, porque no final do dia, o contribuinte não vai levar, seja não conhecendo, ou seja negando provimento. Então, assim, a gente já tinha debatido isso, Fabiano, assim, não sei se até que ponto vale a pena você insistir numa questão acadêmica aqui, processual, que não tem pertinente, no final do dia não dá em nada. Assim, eu já, de quantas coisas que eu já abri mão da discussão minha, pessoal, por conta do colegiado, mas eu vou divergência do Ricardo, porque para mim tem que conhecer e aplicar a súmula. Ok. Cleucio. Bom, eu também já tenho entendimento sobre esse assunto, eu acho que temos que conhecer e depois aplicar a súmula. Apresentei já até um voto com fundamentos a respeito disso. Agora eu fiquei com uma dúvida, Fabiana, porque
das outras vezes, pelo que eu entendi do seu argumento, você só não conhecia quando a alegação fosse unicamente matéria de constitucionalidade. Agora, aqui, como tem duas alegações, né, tem uma de constitucionalidade e tem uma de mérito. Aí eu fiquei em dúvida, porque... Mas uma coisa é não conhecer da alegação, outra coisa é não conhecer do recurso. Quando o recurso versa exclusivamente matéria constitucional, eu não conheço do recurso. Neste caso, tem duas matérias, eu não conheço da alegação. Dessa alegação, entendi. Mas eu acompanho a divergência e eu discordo, eu acho que tem que analisar a matéria, receber o recurso, melhor sendo, para analisar. Marcelo. Não era a Andréia? Não, sou eu. Você, a Andréia já votou. Não, desculpa, então. Eu compreendo as razões da Fabiana. Eu até acho que, realmente, de fato, não se conhece. Você fala, pô, não se conhece. Conhecer, para mim, é se pronunciar sobre o mérito. Sei lá. Conhecer, não, do recurso, tudo bem, né? Conhecer não é por falta de... Entendi. Por falta de requisitos de recursabilidade, ou, sei lá... Admissibilidade. Recorribilidade, né? Recorribilidade. Aqui não conhece da alegação. Sei lá, eu não dou muito atenção a isso, não. Eu acho que eu vou com a divergência também, mas, assim, eu não discordo das razões também da relatora, não. Mas vou votar com a divergência, porque, como vocês falaram, já discutiram isso muito no colegiado, então eu vou acompanhar. Eu também vou com a divergência, né? Eu também tenho já manifestação que a gente tem que conhecer e até para verificar se existe, né, aqueles atos que já reconhecem a inconstitucionalidade e aí se curvar a eles. A gente só pode fazer isso se conhecer da matéria. Ok, então... vai ficar por maioria de votos em conhecer do recurso, vencidos os conselheiros Fabiana e Gustavo, que conheciam parcialmente. Não é do recurso, é da alegação. Parte do recurso. Mas você não vai conhecer uma alegação uma alegação contida, então você vai estar conhecendo parcialmente do recurso. Ok, tá certo. Você vai ter que se manifestar de alguma forma aí. Só para aplicação. Sim, eu apliquei ele, tá referido assunto. Bom, então, quanto ao mérito, e aqui eu então invoco o artigo 57 do RICARF, porque ele não trouxe nenhuma alegação nova, e então eu reproduzo aqui o voto condutor do acórdão recorrido, onde é dito que, quanto à preliminar citada pela impugnante, apesar de não falar expressamente em nulidade, há que ser rejeitado, uma vez que suas alegações são desprovidas de provas, sendo que o único documento juntado por ela para corroborar suas acusações é o fax de folha 772 a 775, que nada prova. A solicitação da impugnante, ele pede para que fossem arriscados termos mal empregados, não tem respaldo legal, uma vez que o processo administrativo tem regulamentação própria, que é o decreto 70235. Cumpre esclarecer, em princípio, que a Lei 8864 de 94 não contém disposição expressa ampliando o limite de isenção do imposto para 250 mil FIR. Portanto, para fins de isenção, as microempresas permanecem sujeitas ao limite de receita bruta anual, correspondente a 96 mil FIR na época. E aí ele cita também o ADN da época. No que concerne às irregularidades apontadas nos períodos anteriores a novembro de 94, cumpre ressaltar que não foram objeto de lançamento, pois o faturamento daqueles períodos não ultrapassou o limite de isenção da microempresa, não havendo, portanto, exigência tributária em litígio. Além do mais, as alegações do impugnante para descaracterizar tais irregularidades não estão acompanhadas de documentação hábil que comprove suas alegações. Com relação ao arbitramento, trata-se de arbitrar o lucro e não o faturamento. O levantamento efetuado pelo fisco estadual não é suficiente para a apuração do lucro da empresa, que foi o argumento da impugnante na época. Ao exceder o limite legal de isenção para microempresas, a partir de novembro de 94, a empresa tinha duas opções para calcular o imposto de renda devido sobre o valor excedente: lucro real ou presumido.
tendo apresentado uma declaração com faturamento a menor, perdeu o direito de opção pelo lucro presumido, restando-lhe a via do lucro real, para o qual deveria ter escrituração comercial e fiscal. Suas alegações de tratar-se de empresa de pequeno porte que deixou de escriturar notas fiscais por falta de organização e que se o imposto de renda fosse calculado pelo sistema do lucro real, o valor a pagar seria pequeno, não podem prevalecer, uma vez que ela mesma abriu mão de se utilizar desse benefício ao optar pelas vias da omissão, declarando um faturamento muito inferior ao real para se beneficiar da isenção concedida às microempresas. O artigo 539, inciso 1 do RIR 94, é claro ao determinar o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, quando o contribuinte é obrigado à tributação com base no lucro real não mantiver a escrituração na forma das leis comerciais fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal. Nos casos de omissão de receitas, como o presente, o arbitramento é efetuado com base no valor da omissão e não da receita bruta, pois não há que se falar em receita bruta conhecida, uma vez comprovada a omissão por parte da empresa. Equivocou-se, contudo, a fiscalização ao considerar como base de cálculo da omissão toda a receita apurada excedente ao limite legal. E aqui ele esclarece que tem que ser, novamente, só o excedente. O artigo 733, acima mencionado, refere-se ao imposto de renda na fonte sobre os rendimentos presumidamente distribuídos, enquanto o parágrafo 2º do 892 trata da tributação do imposto de renda com base no lucro arbitrado, determinando que será considerado lucro arbitrado o valor correspondente a 50% dos valores omitidos. Dessa forma, está correto o lançamento de RPJ, entretanto, a base de cálculo deve ser alterada para 50% da omissão apurada, que excedeu o limite legal de isenção de acordo com a legislação vigente à época. Quanto às contribuições para o PIS, incidentes sobre os valores omitidos, correto seu lançamento, as alíquotas 0,65 e 0,75, efetuado com base no artigo 3º, linha B da Lei Complementar 7 de setembro. É antigo esse caso, né? Sendo mantida a exigência do RPJ sobre a omissão de receita apurada, está correta a exigência da COFINS para os fatos geradores ocorridos a partir de abril de 92, a alíquota de 2%, de acordo com o disposto nos artigos 1º a 5º da Lei Complementar 70 de 91. Com relação ao IR-fonte, apesar das alegações da impugnante de que o Poder Judiciário não aceita a presunção de distribuição do lucro aos sócios, sem a devida comprovação do efetivo recebimento pelos beneficiários, cumpre esclarecer que essa é uma presunção legal, não cabendo à instância administrativa o poder de questionar a validade das leis em vigor. Contudo, cabe razão ao impugnante ao alegar que a base de cálculo desse imposto é o lucro arbitrado deduzido do RPJ e da contribuição social, de acordo com o artigo 22 da 8541 de 92 e 50 da 9064 de 95. Assim, a base de cálculo desse imposto deve ser reajustada conforme o demonstrativo de folhas. Em relação à CSLL, sendo devidas diferenças relativas ao IRPJ sobre as omissões apuradas, é de se manter o crédito tributário relativo à contribuição social incidente sobre tais receitas, conforme previsto no artigo 2º da 7689 de 88. Contudo, sua base de cálculo deve ser igual à do lucro arbitrado, conforme estabelecido no artigo 55 da 8981 de 95. Quanto às alegações serem gritantes, os montantes apresentados a título de tributos, multas e juros, com exceção dos erros na apuração da base de cálculo do RPJ do IR-fonte da CSL, os lançamentos foram todos efetuados de acordo com a legislação que rege a matéria. Aí aqui ele se refere também à questão das alegações de violação à Constituição e julga procedente em parte o lançamento por seus fundamentos legais para considerar devidos, e aí aqui ele discrimina o RPJ no valor de 186 mil, aproximadamente, a contribuição para o PIS no valor aproximado de 10 mil, o FINS aproximado de 29, e fonte 166, e a contribuição social de aproximadamente 84 mil, conforme demonstrativo. Então, Fabiana, eu não sei se não seria o caso de você suprimir nessa sua transcrição aí sim, as partes relativas ao que foi provido pela RJ, né? Porque, assim, essas matérias não foram devolvidas para a gente, já que não tem recurso de ofício.
Pode ser, tá certo? Porque como eu Entendeu? adotei a fundamentação, tem que ser só da parte... Né? Tem alguns Tá, parágrafos aí que ele fala da questão da redução para 50%, da omissão. Entendeu? A Eu acho que parte essas então, partes aí deveriam ser proposta no... suprimidas, né? Tá, ok. E aí, no final, talvez parar no ademais, né? E aí você colocar a sua própria conclusão. Sim, Entendeu? entendi. Que, na verdade, você vai negar integralmente, negar provimento integralmente ao recurso. Eu já tinha feito isso na parte anterior aqui da questão da Constituição. Ok. Tá bem, obrigada, Paulo. Então, conheço em parte do recurso voluntário, no mérito, nego o provimento. Ok. E aí, lá na parte do conhecimento, também você vai ter que fazer a ressalva de que, tendo sido vencida, né? Aí é só aplicar a súmula CAF, né? Então, em relação ao mérito, todos de acordo com a relatora, provimento. Vai ficar acórdão os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecido o recurso voluntário, vencidos os conselheiros Fabiana e Gustavo, que conheciam parcialmente do apelo. Por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório voto da relatora. Alguém se voluntaria aí a fazer o... Eu tenho voto. Essa parte, Léo, você tem eu não lembro. também. Eu tenho não sei voto também. Se quiser, Paulo, eu posso fazer. Eu eu só não entendo lembro se todos concordam com aquele meu posicionamento, que assim, a gente precisa conhecer até para ver se existe ato ou não que pode ser aplicado. E aí, não existindo, a gente não pode se manifestar por conta da questão da competência. Todos eu entendo concordam com essa. o pedido do Flávio, mas essa é uma questão que eu acho muito delicada, assim, ainda não... Ô, Fabiano, mas assim, Eu te entendo, é delicada, mas não tem nenhum... Eu te dou um exemplo, por exemplo, uma posição que eu sou vencido na turma, denunciação e compensação, denúncia espontânea e compensação. Eu perco na turma, a maioria dos colegiados, mas eu tenho esse entendimento que se equipara ao pagamento à compensação. Mas tem um fim, se um dia a turma virar o jogo, o contribuinte vai ganhar, o contribuinte vai ter um direito. Se o STJ virar... Nesse caso, não muda nada a decisão, nada. Isso que me aflige, assim, não custava nada, desculpa, você colocar a sua posição, mas o colegiado já tem essa posição firmada e por isso eu vou aplicar a súmula. Assim, acho que evita voto vencedor, evita esse tipo de votação, enfim. Eu já me curvei várias posições do colegiado que eu não concordo, mas não vai ter efeito. Mas se é uma discussão de mérito, se é uma questão... Enfim, aí eu te entendi, eu vou pensar, acho que tem razão. Vai ser um dos pontos da análise, né? Certamente. Flávio, você concorda então com esse posicionamento? Eu posso me manifestar desse jeito? Tá, então, eu fico designado então como redator do voto vencedor. E aí vou pedir a Patrícia para interromper a gravação.